Buenas noches, galera do PTI. Estou aqui com mais uma live ao vivo do meu projeto de lives ao vivo, que eu quero criar um ambiente aqui para nós, em que todo mundo fala que passou no PTI, que ficou livre da prova, que vai aplicar para um visto melhor e que vai crescer aqui na Austrália, beleza? Quando a gente começa a ver 1, 2, 5, 10, 20, 100, 188 pessoas falando na sua cabeça: passei, vou voar aqui na Austrália, agora vou sair de trabalhar de garçom e vou caçar emprego na minha área. Quando você vê esse tanto de gente crescendo aqui na Austrália, você vai internalizando que eu também posso conseguir, né? O cara tem o cabelinho grandinho ali, nem faz a barba, passou. A outra moça tinha duas filhas, passou. O outro passou, a outra passou, o outro passou, a outra passou. Eu falei assim, bicho, e eu tô dando bobeira, né? É essa semente que eu quero plantar na cabeça de vocês, beleza? E hoje eu vou chamar nada mais, nada menos do que o Juliano, com G-I, beleza? É italiano, é nome italiano, Juliano. Vamos ver se ele já tá aqui. Eu fiz a prova hoje com as suas técnicas na torcida. Yes, Diana Cakes. Beleza. Torcendo aqui por você, beleza? Vamos ver se o Juliano já se encontra na live aqui. Juliano Caio. Italiano. Vamos ver o que ele vai falar aqui, hein? Vamos ver. Olá. E aí, Bernardo, tudo certo? Beleza? Tudo Tudo ótimo? certo, tudo ótimo. Primeiramente, queria te agradecer de estar cedendo esse tempo precioso aqui para inspirar a galera do Brasil, né? A voar aqui na Austrália, igual você vai voar. Obrigado, viu, por estar aqui. E eu que agradeço por estar aqui falando e vamos que vamos, vai dar tudo certo para todo mundo. É Isso isso aí. funciona, gente. É isso aí. E seu nome é italiano mesmo? Meu Juliano nome é Congeni? italiano, mas minha família não Ah, tem nada de italiano, é só o nome mesmo. É Juliano da Silva. entendi. Beleza. E me conta só um geralzinho assim, do você. Da onde você é do Brasil? Eu sou de Guarulhos, São Paulo. Ah, beleza. E você mora em Sydney? Eu moro em Queensland, eu moro em Gold Coast hoje. Ah, galera de São Paulo, eu achei que era obrigatório vir para Sydney, que eles gostam de bagunça, de gente. Não, mas o que eu gosto mesmo é a calmaria de Gold, perto da É, praia, né? então moro em Queensland hoje. Eita, bom demais, né? A Bahia da Austrália, não é? Isso. Muito massa. E quanto tempo que você mora lá? Na verdade, eu morei por 2 anos em Brisbane, e agora 2 anos e meio em Brisbane, e agora 2 anos e meio em Gold. Então tem um total aí de quase 5 anos já de Austrália. E agora Legal. eu tô mudando do Student Visa por Graduate, e aí precisei fazer a prova. Beleza. E para antecipar aqui, passou ou não passou na prova para aplicar para o Graduate? Passei, graças a Deus. É muita ansiedade, mas é muito mais fácil do que a gente pensa, ainda mais depois das técnicas. É, né? Beleza. E quando você veio para a Austrália, primeira vez, 5 anos atrás, o que que você Sim. imaginava? Qual que era a sua maior visão aqui qual que era o seu maior sonho aqui na Austrália? A gente Na conquistar aqui. verdade, eu sou engenheiro também, né? Igual você, me Hum. formei no Brasil. E aí eu fui para a Austrália só para aprender inglês mesmo. E minha base de inglês era zero. Tanto que no aeroporto eu conto uma história engraçada que a aeromoça veio me oferecer a comida sem o menu falando e eu não sabia nem o que eu tinha que pedir de comida. E aí minha ideia era só ficar 6 meses para aprender o inglês e terminou que esses 6 meses já se tornaram 5 anos e não tenho mais pretensão de voltar ao Brasil. Esse que não vou falar maldição, né? Mas é o encanto australiano, né? A gente vem Sim, achando que vai sim. ficar um tempo e nunca mais volta, porque o país é bom demais morar aqui, né? Foi o que aconteceu. Gostei muito, gostei da cultura, gostei do lugar, gostei do ambiente, gostei de tudo e fui postergando e agora tá se tornando concreto. E vai dar tudo certo. É isso aí. E detalhe, hein, depois nós vamos retomar isso aqui. Você chegou, quando você veio no avião, vindo para cá, você não sabia nem pedir comida, Não né? sabia, não sabia nada, nada, nada. E depois vou deixar a galera curiosa, que depois nós vamos explorar. Eu também não sei, não lembro de cabeça, mas depois nós vamos explorar quanto que você tirou na sua prova. Se liga aí, viu, galera? Vou E te mandar detalhe, tudo. não avisei ainda, mas quem tiver pergunta direto pro Juliano ou para mim, pode ir mandando aí ao longo da nossa conversa aí que a gente vai responder, né não, Gil? Sim, é isso aí. Pode mandar. Beleza.
E você já tinha feito alguma prova antes Nunca dessa tinha aí? feito, foi minha primeira experiência, primeira prova de inglês e tava muito tenso pra isso, né? Mas foi a primeira experiência, a primeira vez que eu tive que lidar com esse cenário e deu tudo certo. E você já teve alguma luz do PTI ou você pensou no início de fazer o IELTS? Você nem sabia da existência do PTI? Como é que foi essa parte Na aí? verdade, durante meu processo de estudar inglês na Austrália, eu cheguei a estudar o IELTS. E Uhum. aí, quando eu precisei fazer a prova, foi a minha primeira opção. Pensei, né, como eu já estudei o IELTS, já tenho uma noção de como é a prova, acho que é mais jogo tentar seguir nesse lado. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande, não sei se é porque eu sou engenheiro, etc., mas eu sempre tive uma dificuldade, uma preocupação muito grande com o writing. Aí eu pensava, como é que eu venço essa barreira no IELTS? Porque no IELTS, de fato, exige muito de você, né? E aí É, foi quando eu entendi como funciona o PTE, e aí se tornou uma opção, e eu tentei arriscar o PTE. Assim aconteceu. isso. E nessa história, eu não sei se você já conhece a minha história que eu fiz, comecei fazendo IELTS também, né? Nem sabia do Sim, PTI. Acho que é mal do brasileiro, né? Chega como sim, estudante, vai pro IELTS. sim, foi o que aconteceu comigo também. É, mas você fica até desmotivado, né? Como é que você tava nessa hora? Você fala assim, velho, vou ter que encarar esse negócio de redação do IELTS. Como é que você se sentia? Então, porque a redação do IELTS, pra mim, é um bicho de sete cabeças, tem que montar tudo. Minha cabeça eu tenho dificuldade de montar textos. E Uhum. aí, quando eu tava estudando qual eram minhas opções, e aí me surpreendeu muito quando eu vi as suas técnicas, até questionei e pensei, será que funciona mesmo? Porque tá parecendo muito fácil isso. E aí, com o tempo, eu até entrei no seu perfil, vi umas lives que você fez, conversei com umas pessoas, fui falar, é de verdade mesmo isso? Funciona mesmo? Descobri que funciona, e o writing foi, na real, tipo, uma dor de cabeça que eu não tive durante a prova. Então, me ajudou, tipo, demais, assim. Massa. E quando você. Já fica aí, já fica o recado. Vou pegar essa parte do writing. Tem gente que chega para mim e fala assim, Bernardo, eu quero fazer o PT, eu vou fazer com C. Só que eu acho que eu tenho que fazer um curso de escrita antes. Você vê que a pessoa não tem a menor noção do que vem pela frente, né? Exato. Não é uma dor de cabeça e não é um bicho de sete cabeças como parece. Por mais que você tenha dificuldades, às vezes uma pessoa igual eu tem dificuldades em montar texto e tudo mais, e tem dificuldade com essa parte, não é esse bicho de sete cabeças no PT. É isso aí. É isso aí que a galera tem que botar na cabeça que é importante. Às vezes eu recebo mensagem também falando assim, Bernardo, eu tenho que tirar esse monstro da minha frente. A pessoa já começa com o ranço na prova, né? E tem que abrir Sim. um coraçãozinho. Essa que é a minha humilde missão de estar aqui. E quando você virou a chave, beleza, jóia. IELTS, a redação tá por fora, já me deu uma luz ali do PTI e tal, acho que eu vou tentar a prova. Passou pelos seus planos de pular na internet aí no YouTube, ver um vídeo ali, um vídeo aqui de graça e tentar fazer a prova no peito? Na verdade, eu tentei muito isso. E aí o que me deixou mais confuso é porque eu encontrava muita informação e desinformação com relação ao PT. Então eu via dicas que era melhor usar dicas A, B e C, e outras pessoas falando que a dica A, B e C eram horríveis, eram horríveis. Então eu não sabia direito em quem eu acredito, o que que eu faço, pra onde que eu sigo. Então, tipo, me deu muita insegurança quando eu procurei esse tipo de ajuda primeiro na internet. Pois é, e fica assim, você fica mais atrapalhado do que ajuda, né? Porque você fica em cima do muro, é melhor você andar do que ficar em cima do muro, né? E Exato. outra coisa, que você fica vendo os negócios gratuitos na internet, às vezes os próprios caras estão até brigando entre si, né? Pra deixar mais confuso ainda, galera. Mas vai, tudo bem, né? Sim, tanto que a maioria deles falava, tipo, vamos falar isso pra você, mas confia em mim. Aí o outro falava, não, vou falar isso pra você, mas confia em mim. E eu ficava, meu Deus, e agora em quem eu confio? Isso. E o que que fez você sair desse, desse rumo? Na verdade, teve uma live que você fez, que você estava explicando sobre algumas técnicas, eu não lembro exatamente qual delas. E aí eu olhei e falei, pera, isso parece muito mais fácil que estavam me falando. E aí eu questionei se isso funcionava. E aí eu fiz não alguns testes, mas eu fiz tipo nos aplicativos, por exemplo, no PayUnit, e aí eu apliquei o que você colocou e eu vi que fazia sentido. Aí eu falei, ué, se funcionou aqui, talvez tenha mais coisas. E foi isso que me fez
querer procurar algum tipo de... Me fez seguir no seu caminho aí com as dicas do PT. Ai, que massa. E essa live que você viu, você lembra se era um evento com 3 dias ou era live Era assim no Instagram? o evento de três Era dias. um evento gratuito. Isso. Tanto que eu acompanhei os 3 dias e eu fui fazendo todos os testes, eles de É. fato funcionaram. E a minha maior missão nesse evento gratuito é falar mesmo para as pessoas testarem, porque é difícil de acreditar, né? A pessoa Sim. fica assim, ah, Bernardo, ó. Eu falei assim, não, testa lá, testa, né? E vê com seus próprios olhos, né? Isso que eu falo. Então, tanto que durante a prova, no período antes, eu ficava, será que isso funciona? Será que isso não? Porque os aplicativos, às vezes, eles divergem entre eles, né? No que Uhum. funciona ou não. E aí eu fui na prova e falei, e aí, não tá funcionando o aplicativo, mas será que na prova vai funcionar? E aí terminou que de todos os simulados que eu já fiz e tudo mais, a prova foi minha maior nota. Então, tipo, eu falei, de fato, funcionou. Para a prova, né? Porque eu já fiz a prova Exato. 10 vezes, já fiz a prova até sem precisar de fazer, só para ter Sim. certeza que o trem tá funcionando, né? Sim, de fato Porque funciona. o negócio é o resultado da prova, não é mock test, não é exercício gratuito, não é eu falando, ah, não, você vai tirar nota boa, não. É resultado comprovado que não tem discussão, né? Sim, foi o que aconteceu comigo também. E me conta que. Ah, você falou que seu inglês estava bem fraquinho assim que você vê 5 anos atrás, né? Sim. Como que foi sua caminhada até agora e qual que você considera seu nível de inglês agora? Na verdade, eu estudei inglês por um ano e eu tentei focar muito no inglês quando eu entendi que meu objetivo era ficar na Austrália, né? Então, sempre estudei bastante. Inclusive, eu tive momentos da minha vida em que eu só trabalhei com australiano, por exemplo. Então, eu falava muito inglês. Então, eu diria que meu inglês hoje é avançado, assim, me comunico, trabalho só com, não com australiano, mas só com estrangeiro de novo, então, tipo, eu falo Uhum. bem inglês. Mas a minha dificuldade é que, por exemplo, eu aprendi todo o inglês de rua, o inglês falado e etc., mas o É, inglês de prova, por exemplo, o spell pra mim foi uma das dificuldades, porque enquanto você está falando, você não tá pensando em como escrever a palavra, né? é, Então, tipo, hoje meu inglês é avançado, mas é muito mais o inglês do dia a dia, assim, e o inglês isso, de didático de escola, tipo, às vezes eu termino pecando um pouco. isso. Esse é o meu nível. Você aprendeu inglês, é igual o mineiro falando, né? É, mais ou Fala, menos isso. comunica e tal, mas fala os trem tudo errado. Quando é para escrever, então. Foi o que aconteceu comigo. É. E. Massa. E detalhe. É, só falando um pouquinho mais do inglês, que muita gente bate nessa tecla do inglês e às vezes fica aqui até esse tempo que você está aqui, 5 anos, só que não evolui, sabe, no Sim, inglês. O que sim. que você acha que foi uma ou duas coisinhas que você fala assim, galera, se você está com dificuldade no inglês, faz isso, isso, isso. Duas Eu coisinhas. acho, eu acho a primeira que no começo a gente termina achando tudo muito lindo na Austrália, e uma das coisas que a gente termina se iludindo é a facilidade que tem de fazer dinheiro na Austrália. E aí no começo eu tentei manter na minha cabeça que o meu foco não era o dinheiro, não era o trabalhar, mas sim focar no inglês. Então no começo eu foquei muito no inglês didático de escola, tanto que eu fiz todos os níveis, fiz o Cambridge, fiz o IELTS, fiz todos eles, que foram fundamentais para o meu pontapé inicial. E em segundo, fica a segunda dica, acho que foi o trabalhar com pessoas que têm inglês como primeira língua, né? Então, eu trabalhei com inglês, trabalhei com australiano, e aí meu inglês e veio muita forma didática, inglês de escola, e depois eu fui lapidando pro dia a dia. Então, acho que focar de fato no estudar inglês de escola assim mesmo, e depois tentar conviver o máximo possível com a língua inglesa durante o seu dia. É exatamente isso, é meter a cara no mundo mesmo. É muito fácil, né? Aqui tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Você, igual você falou, não precisa ser australiano, né? Só de você conversar Sim, com um italiano, um membro da sua família antiga, sim. você vai conversar em inglês, você vai estar ali nadando, né? Você vai falar uns trem errado, normal, né? Isso aí ninguém. O negócio é você pegar esse. Destravar mesmo, né? Sim, Destravar. e uma coisa que eu reparei é até a gente, quando a gente fala a nossa própria língua, por exemplo, português, a gente tende Uhum. a usar as mesmas expressões, as mesmas ideias, formar as frases da mesma forma. Então, uma coisa que eu procurei fazer em inglês é criar minha identidade em inglês, que é tipo a forma com que eu me expresso, as frases que eu falo, as gírias que eu uso terminam sendo as mesmas. Então, acho que também quando você começa a criar sua identidade em outra língua, fica mais fácil de absorver, as pessoas te entenderem e fica mais natural também, né? Isso, exato. E você falou, queria pegar um gancho aqui seu, quer ver? É, voou, daqui a pouco eu vou lembrar.
Mas voltando aqui no seu evento gratuito, que você estava lá assistindo as aulas e você viu que o meu método era meio estranho, você foi lá, fez e deu certo. E quando chegou a hora de você, Juliano, tá aqui o link para você fazer a inscrição na mentoria mesmo, no curso. O que, que você pensou naquela hora? Você ficou assim, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Como é que foi essa parte? Dinheiro pra gente é sempre uma coisa muito importante, né? Então eu fiquei pensando, será que vale mesmo eu colocar um investimento, colocar o dinheiro nisso e tudo mais? Mas o que pesou muito pra mim foi a questão, tipo, quanto isso vai me economizar em tempo. E obviamente, quando te economiza tempo, te economiza dinheiro também. Então, tipo, eu não ia precisar ir atrás de tantas coisas, não ia ter que pensar, por exemplo, qual a pessoa tá me falando a dica certa, ou pra onde eu teria que ir, ou não. Então eu preferi muito mais ir pelo lado mais seguro. Eu entendi que valeria a pena eu investir nisso, porque uma vez investindo nisso ia me poupar muito tempo, muito mais dor de cabeça, ia me poupar muito mais estresse, porque na prova existe muito estresse, né? Quando você tem muita coisa para estudar, a prova é longa. Então, Ah, como isso ia me dar todas as informações de uma forma muito mais compacta, era ali que eu tinha que focar. Focando nisso, a prova seria um resultado do meu esforço, na verdade. legal, massa. E é exatamente isso, né? Que é assim, lógico que dá medo, né? Toda vez que eu vou comprar alguma coisa nova, fazer um investimento, né? Você fica pensando, o que que eu vou ganhar em troca, né? E aí você Sim, faz esse balanço igual você fez, né? Que ainda mais que a minha maior bandeira aí é economizar tempo mesmo, que eu gastei meu tempo, né? Quase sim. 2 anos e 7 provas para eu ficar livre aí do PTI. E quando você entrou no curso, viu lá o primeiro módulo que é do Speak, o que, que você sentiu? Eu vi lá, e aí de novo me veio a dúvida: será que isso é verdade? Será que eu coloquei o dinheiro nisso e deu certo? Falei, não, não é possível, acho que é pegadinha. Mas, então, primeiro eu questionei se isso valeria de fato a pena, né? Mas aí quando eu comecei a entrar, a ir mais fundo em tudo que estava acontecendo, eu realmente vi que realmente eu recebia as informações já mastigadas. Então é muito mais fácil só absorver os nutrientes do que me preocupar em ficar mastigando o que estava acontecendo ali. Legal, massa. E depois qual que foi uma das suas maiores dificuldades ao longo do curso? Uma das minhas maiores dificuldades é, como eu te falei, eu tinha uma dificuldade no writing, e o que você disponibiliza lá é o template universal, e eu também tinha uma dificuldade em decorar essas coisas, né? Então eu tinha que pensar como é que eu faço para decorar esse template, já que isso vai me economizar economizar fosfato para pensar no meu, no meu writing, né? Então acho que uma dificuldade que eu tive foi só decorar o template. Eu acho que. E Uhum. também não é uma dificuldade, você cria a sua própria técnica, né? Você escreve, você decora por trechos, etc. Uhum. Mas essa foi minha maior dificuldade, que eu nem diria que é uma grande dificuldade, assim. Legal, massa. O que eu gosto de mostrar também, né, que não é Alice no País das Maravilhas. Eu nunca quero ser conhecido como a pessoa que está falando que você vai ficar rico da noite pro dia, né? A gente tem que falar Sim, o que é que tem que ser feito. E de datas. Vamos lá, as datas. sim. Do dia que você entrou pro curso, quanto tempo depois que você marcou a sua prova, de marcar mesmo, de entrar no site e marcar, e para Sim. quanto tempo depois que você fez sua prova? Eu acho que eu marquei a prova com uns 3 meses de curso, alguma coisa assim. Porque Uhum. primeiro eu queria. Quando eu me inscrevi no curso, não estava já pensando em fazer a prova em um mês. Eu queria primeiro me Uhum. familiarizar com tudo que estava acontecendo para eu ir sem estresse para a prova. Então eu comecei a ver, eu ia fazendo os testes, eu ia testando devagarzinho. E aí, quando eu sentei, falei, não, eu preciso fazer a prova, eu marquei para 3 semanas para frente, né? E aí, essas 3 semanas foram as 3 semanas que eu realmente peguei, já sabia mais ou menos como era a prova, então só tive que ir mais na pegada do que estava acontecendo mesmo, e estudar mais e focar nos mock tests. Não, legal. E detalhe, você fez o certo, né? Que é o que eu recomendo, pra você estudar com paz no coração, né? As Sim, pessoas que ficam deixando, falam assim, Bernardo, tem que fazer a prova em 2 semanas, e já entra, já fica naquele desespero, às vezes dorme mal, né? Não, não precisa chegar nesse ponto, né? não. Agora, essa parte sua dessas 3 semanas na reta final, como que foi sua rotina de estudo? Minha rotina de estudo, eu trabalhava durante o dia, eu estudava também, só que eu tentava todo dia de noite, ou nos meus dias mais livres, assim, incluir um mock test. Então eu fiz, acho que por volta de uns 4 mock tests por semana, assim, nessas 3 semanas. Uhum. E todo mock test eu via onde que era
minha performance mais fraca. Então, por exemplo, eu fui muito fraco no listening aqui. Então, como eu já tinha estudado meio que tudo nesses 3 meses, eu pegava entre um mock test e o outro, só estudava o listening e onde eu fui mais fraco. Então, eu fui montando meu cronograma de acordo com a minha performance nessas 3 semanas. Entendi. E no dia da prova, teve alguma coisa especial que você gostaria de compartilhar com a galera aqui? Ou foi tudo dentro do planejadinho mesmo? Eu diria que eu acho que a gente tem que pensar só a questão de não deixar para a última hora a prova, porque o estresse é um fator muito importante durante a prova. E vai fazer a prova tranquilo. Até uma vez que se você já estudou muito, você já fez mais mock tests assim, você vai sentar na prova, e foi o sentimento que eu tive, não foi de ansiedade, foi o sentimento de eu já sei como isso funciona. Então, vamos fazer de novo da mesma forma que eu já fiz inúmeras vezes antes. Então, acho que se preparar emocionalmente, não deixar para a última hora, porque pode ser um fator determinante durante a prova e termina sendo besteira, né? Tipo, você já sabe É, tudo, com já sabe o que tem que certeza. fazer e o estresse pode te atrapalhar. Então, É, tomar com cuidado com certeza. isso. E eu tenho alunos que às vezes chegam para mim e falam assim, Bernardo, eu não consegui minha nota no speaking. Aí eu faço o exercício com a pessoa, falo assim, seu speaking tá ótimo, não tem nada para eu falar. Você fez desse jeito na prova? Ele, não, fiquei nervoso. Eu Porque acho, você abala, né? Aí você gagueja, né? Aí o negócio desanda um pouquinho, né? E é muito importante o seu exemplo para as pessoas não deixarem para a última hora. sim, E outro comentário que eu ia fazer. E detalhe que você tá de parabéns que você fez bastante mock test, né? Você acha que você sim, fez aí na média de 12 mock tests, né? E sim, aí, foi na mais ou hora da menos isso. prova, você já sabe tudo, né? Não tem desespero. Você já sabe certinho o que vai rolar, né? Não tem surpresa, né? Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe a ordem, você já sabe o que tá vindo a caminho, você já sabe quanto tempo. Porque uma coisa, por exemplo, você passa a questão dos tempos, né? Estudar essa questão por tempo e tudo mais. Uma vez que você já sabe, é até intuitivo fazer a prova. Você não se preocupa, você não pensa no tempo. Então, o tempo foi uma Uhum, coisa que eu não tive que pensar durante a prova, porque já era algo natural do que estava vindo dos meus treinos, né? Então era só, uhum. tipo, aqui eu já gastei esse tempo, aqui eu já gastei o tempo, então ali termina indo, tipo, tudo natural, assim, né? Como se fosse uma coreografia que você já vai fazendo e você já sabe tudo que tem que acontecer. É. E quando você acabou a prova, saiu lá, tá na salinha lá ainda, saiu, você bateu no peito e falou assim, sim, não tem jeito, eu consegui sim, não tenho dúvida. Ou você ficou assim, vou ter que esperar pra ver, né? Só vendo o resultado mesmo pra eu acreditar. Eu tava muito ansioso, mas eu tava muito tranquilo. Eu falei, não, eu consegui o que eu precisava. Só que uma coisa que aconteceu, eu esqueci o nome, a última questão da prova, que são aquelas 3 questões mais importantes lá. São as Right, últimas. right from dictation. Exato. Na segunda questão, eu me perdi mais emocionalmente, assim, eu me distraí com uma coisa. Então, Uhum, tipo, eu tava ansioso pelo meu resultado do listening, mas eu sabia que nos outros quesitos eu tinha ido, tipo, bem, assim, eu tava tranquilo. Eu falava, não, tudo que eu sabia, eu consegui colocar à prova. Se eu fui bem ou não, eu não sei, mas tudo que eu uhum, sabia e tinha estudado, eu consegui transparecer na prova. Então, isso eu tava mais tranquilo. uhum. E a pulguinha tava lá, né? Será? Será? E aí Exato. chegou o e-mail. Chegou o e-mail, sua nota tá aqui. E aí? O e-mail chegou 3 horas da manhã. Eu só fui ver no dia seguinte, quando eu acordei, mas foi um alívio, assim. Porque eu precisava de 50%, né, pro PTI, e eu tirei 68. E De primeira? foi muito tranquilo, assim. Sim, foi muito legal. Só que aí minhas notas, eu posso falar minha nota agora? Pode. Eu abri minha nota e eu fiquei, por exemplo, 72 no speaking, que meu speaking eu já sabia que era bom. Fiquei Uhum. com 68 no reading, que também era uma preocupação minha. E minto, 72 no speaking, 70 no reading, que era uma preocupação minha, 68 no writing. E aí, a única coisa que me complicou, que eu fiquei triste, é que eu tirei 63 no listening. Então, isso me barrou dos 10 pontos. Mas Uhum. foi o que eu te falei, não foi uma coisa que eu não sabia ou que eu não estava Uhum. preparado. Foi realmente que eu me distraí durante a prova, porque eu estava confiante. E No aí chegou no finalzinho. final, no finalzinho, e eu até sei a questão, sei tudo o que aconteceu. Eu sei onde eu errei. A questão foi que, tipo, eu me perdi na frase e eu fiquei pensando, o que foi que ele falou? Nessa que eu fiquei pensando, perdi o resto da frase. Aí eu falei, não, perdi pra mim mesmo. Não foi uma questão que eu não sabia. Tanto que Uhum. quando eu fazia os mock tests, eu tirava por volta de 68 também no listening. Então eu perdi, eu escorreguei porque eu escorreguei mesmo. Eu escorreguei
por falha minha, não foi uma questão de eu não sabia ou foi... Isso, mas detalhe que foi uma excelente nota para a primeira vez que você fez, né? Sim, Faltou fiquei... 2 pontinhos só no listening, mas o mais importante é que você garantiu o graduate, né? Que é 50, né? Que você precisava. Sim, precisava de 50 e consegui 68. E aí eu já sei também que se eu fizer de novo, eu já sei onde eu tenho que treinar para conseguir o 65, por exemplo. Mas agora tem que Isso. focar no 79, né? Porque já que já conseguiu, já tô perto de 65, tem que focar no próximo step. Já vai no embalo, é isso aí. Exato. E se for para resumir rapidinho aqui, uma coisinha que você mais curtiu na sua experiência com o curso. Eu acho que uma coisa que eu mais curti, eu sou uma pessoa ansiosa, então tipo, é por isso que eu tenho que fazer as coisas sempre com antecedência para me sentir tranquilo. Então uma coisa que eu mais curti no curso, minha skill mais fraca é o writing, e eu não tive que me preocupar com isso, então me tirou um peso muito grande. A segunda coisa, eu fiz a prova com uma tranquilidade e segurança muito grande, assim, tipo, eu estava muito ansioso, mas quando eu sentei na prova que começou as primeiras questões ali, eu já estava, não, pera, eu já joguei esse jogo antes, já estava familiarizado com o que estava acontecendo. E o terceiro é que isso te economiza muito tempo, assim, muito tempo, muito estresse. Você não vai ter que ficar questionando se funciona ou não. É exatamente o que eu te falei, é como se fosse, tipo, eu tivesse que digerir todos os nutrientes do que estava acontecendo e você já estivesse me dando de forma mastigada. Então, era muito mais tranquilo, me economizou muito estresse, muito do meu dia a dia, assim, porque o dia a dia para todo mundo é sempre muito corrido, né? A gente não para a vida por causa da prova. Então, Né? quando você recebe as coisas já mastigadas, é só sentar e treinar. Não tem que se preocupar com o que está acontecendo, é treino. É. Que aí dá uma paz de estudo, né? Fala assim, graças a Deus eu tô no lugar certo, é só eu seguir o passo a passo que eu vou chegar lá. Não tem que gastar energia, né? A Exatamente. mais. Me poupou muito disso. Por mais, e Nossa. aí vai aqui uma coisa que aconteceu comigo, eu me questionei muito se as coisas funcionavam. Igual eu te falei, eu tenho a sua página e procurei lives de pessoas que você fez e eu conversei com essas pessoas. Uhum. E, gente, não tenho nenhum combinado com o Bernardo e realmente funciona. Então podem ficar tranquilos com isso. É, às vezes parece estranho no mock o teste ou outro, mas de fato durante a prova funciona. E detalhe, né? Eu faço exatamente isso ao vivo aqui, com todo mundo vendo, para você fazer exatamente isso. Talvez eu faria também se eu tivesse visto essas dicas lá no início. O que eu ia fazer? Testar para ver se funciona e conversar com outras pessoas que conseguiram, né? Por isso que eu Sim. faço aqui, ó. Você deve receber Porque, alguma mensagem aí. Você porque vai uma ficar coisa famoso junto comigo. Uhul, vamos aí. Mas É, uma coisa que aconteceu comigo, e eu não sei, talvez aconteça com alguém, eu tive muita dificuldade no Describe Image. E aí, tipo, porque no mock test às vezes não funciona mesmo isso. a forma com que é passada, né? Então você questiona, tipo, será que isso vai funcionar? E eu fiquei com essa pulga muito atrás da orelha porque eu não queria perder ponto por bobeira. E aí, quando você vai fazer a prova, você vê que realmente funciona 200%. Eu tô Então, achando que você tem um sanguinho aí de mineiro, viu? Desconfiado. sou paulista, mas às vezes, né, vai saber. Tô achando que você tem uma herança de Minas Gerais aí, viu? É, então, fui desconfiado, mas podem confiar que funciona mesmo. É isso aí. E tirando o curso, tá? Tirando o curso, o que você Sim. fala para as pessoas que estão assistindo que ainda não ficaram livres do PT? Qual dica que você dá para elas? Se alguém que ainda não fez a prova, eu diria para ficar muito tranquilo, porque não é um bicho de sete cabeças, não é. Porque eu me questionava muito se eu ia conseguir ou não, porque é uma etapa decisiva, se vai ficar na Austrália ou não, porque a gente precisa disso. Então fica tranquilo que não é tão bicho de sete cabeças como parece. É muito mais tranquilo do que a gente pensa. É mais uma questão de treino do que de fato avaliar a questão do inglês ou não. É mais uma questão de prática, assim. Então fiquem tranquilos com relação a isso. E por mais que seu inglês às vezes não é tão bom assim, não seja avançado, é uma questão de treino. Você consegue tirar uma nota boa mesmo sem falar inglês muito bem, assim. Isso aí, acho que ficou completo, viu? Muito obrigado pela sua dedicação aqui e Que parabéns. isso. Ah, eu não comentei, né? Já aplicou para o Graduate? Já está aplicado? Só esperando a resposta? Não, vou aplicar acho que em 2 semanas. Agora eu tô no Brasil, na verdade. Aqui são 6:30 da manhã. Fiz a prova, vim comemorar no Brasil.
Aí daqui Ah, uma que semana eu tô voltando pra beleza! Austrália, aí eu já aplico pro Graduate. Ah, que bom, tá curtindo aí com as férias em grande estilo, então, né? Eu vim tirar o peso da cabeça e vim comer bastante. Falei, não, preciso ir pro Brasil agora só aproveitar, que já fiz todo o esforço. E agora, quando eu voltar pra Austrália, eu vou aplicar pro Graduate. Não, que massa. Parabéns, viu? Tomara que dê tudo certo. Obrigado pelo seu tempo, viu? Aproveita as comilanças do Brasil Muito obrigado. e Vai dar valeu tudo. mesmo. Obrigado aí, vai servir Obrigado. de inspiração pra galera aqui, viu? Ah, deixa eu só ver se tem algum comentário, deixa eu ver se tem alguma pergunta pra nós, que aí você me ajuda a responder aqui. Sim. Acho que não tem não, né? Fiz a prova. Acho que a galera ficou tão completo que não tem perguntas. Então, se alguém Beleza, precisar perguntar alguma coisa, eu me disponibilizo aí também para falar mais sobre o curso, alguma coisa. beleza. Joia. Sim. Valeu, viu, Juliano? Um abraço, aproveita Obrigado o aí, nosso Brasil Bernardo. aí. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tá aí, né, galera? Inspiração pra nós. Aumentar a nossa confiança. Vou encerrar aqui com duas coisinhas. Uma, ver o caso dos outros aumenta a nossa confiança, que a gente vai conseguir também. E o segundo é de conversar com outras pessoas sobre isso. Beleza? Estou aqui ao vivo justamente para isso. Você mandar pergunta direto para a pessoa, conversar, tirar a dúvida e estamos chegando perto de ficar livre do PT, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.